Fui nascida, criada, apresentada, batizada na Assembleia de Deus e hoje eu sirvo a Deus com muita alegria na Congregação Cristã no Brasil. E a minha família é aquela tradicional família assembleiana, entendeu? Meu avô é pastor, minha avó missionária, minha mãe líder dos jovens, sabe assim, todo mundo canta, todo mundo toca, meu tio pastor, cantor, então assim, aquela família tradicional. E eu saí da Assembleia e fui para a congregação quando eu tinha 19 anos. E lá eu me batizei novamente. O meu avô, como pastor, eu nunca tinha tido a oportunidade de falar com ele referente ao meu batismo na congregação, porque eu já era batizada na Assembleia. Então, assim, eu achei que eu nunca ia conseguir falar isso com ele, por ele ser pastor, sabe? E eu ter muito respeito pelo meu avô, por ele ser senhor de idade, eu nunca ia... Gente, meu avô é o amor da minha vida, então, assim, eu não conseguiria, sabe, assim, de certa forma, decepcionar ele, porque... Querendo ou não, todo mundo que é da Assembleia e passa pela congregação e passa pelo batismo na congregação, espera que a família se decepcione, sabe? Mas o meu avô, ele é um homem de muita fé, sabe? E minha avó também é uma mulher de muita fé. E Deus sempre mostrou pra minha avó todas as cagadas que eu fazia na vida. E então eles me conheciam e nem era porque eu contava, porque Deus mostrava pra eles mesmo, sabe? Aquelas pessoas assim que ora e fogo cai. Meus avós. Tanto é que a igreja que meu avô dirigia, hoje em dia ele não dirige mais igreja, mas a igreja que ele dirigia ficava num sítio. E nesse sítio tinha uma mata lá no fundo do sítio, que é até reserva florestal. E os irmãos se reuniam pra orar lá e o meu avô me falava que caía brasa do céu. E, gente, eu acredito que é de alma nisso, sabe? Que é de alma mesmo. A minha avó já foi transladada. Tem noção disso? E crendo na fé que meu avô tem em Deus, um dia na casa da minha mãe, eu me senti à vontade de contar pro meu avô sobre o meu batismo. Porque o meu batismo, ele foi movido por sinais. Tudo aconteceu através do direcionamento de Deus. E se você não assistiu, tem aqui no meu perfil contando tudinho do meu batismo. E eu acho que eu sou a neta mais apegada com meu avô. Sabe assim, a que faz de tudo. Eu. E aí eu sentei com ele na mesa, tava eu, ele e minha mãe. Minha mãe nunca tinha escutado também a história do meu batismo. Ela só sabia que eu tinha me batizado. E ela ficou muito triste quando eu contei pra ela que eu me batizei, porque no momento ela não entendeu. Ela, assim, achava que eu só ia me batizar pra casar com o Matheus. Ela não esperava que, tipo, fosse algo meu e Deus. Ela achava que ia ser algo emocional. Não foi. E aí, naquele dia, eu tive a oportunidade de contar pra ela e pro meu avô. Quando terminei de contar pro meu avô toda a história do meu batismo, todos os sinais, todas as profecias, as promessas que Deus tinha feito, meu avô tava chorando. Simplesmente chorando. Mas não era um choro de tristeza. Era um choro de Deus, sabe? Sentindo a presença de Deus. E ali ele me olhou. Foi até meio engraçado. Ele me olhou e falou assim: filha, antes você não era crente de verdade mesmo? Ele falou assim pra mim, gente, na minha cara: você não era crente de verdade mesmo antes. Agora a gente viu mudança em você. Agora a gente viu que você serve a Deus de verdade. Então isso te fez muito bem. E lá na congregação, ele falou desse jeito, e lá na congregação as pessoas ensinam o bem. Então o vô tá muito feliz de você ter mudado pra lá. Ouvir isso do meu vô foi uma coisa assim que entrou, sabe, dentro de mim. E ficou, e tipo assim, eu guardo essas palavras porque eu tinha muito medo da reação dele se decepcionar, sabe? E não, ele falou pra mim assim que ele tava muito feliz porque ele via Deus em mim. Que ele via que eu tinha tido mudança, que eu tava servindo a Deus de verdade, que eu era crente de verdade. E isso vindo do meu avô, um pastor de idade já, sabe? Ai, gente. Então, pra você que tem medo, às vezes o medo ele só existe na sua cabeça pra te limitar de viver as grandezas que Deus tem pra você. Então, se liberta do medo e vai viver aquilo que Deus tem pra você.